sintonias. Sintonias, não é sintonia, é sintonias. M, responde de Maria. Você já passou por aquela fase em que você já não tem mais. Sintonias, parece sintoma, sua parece sintonia, mas não é nada disso. Eu tirei a minha carta logo que eu completei 18 anos. Mas foi só a partir do fim da minha graduação em psico, lá 2019, início de 2020, que eu comecei a dirigir com mais frequência. Durante todo o período da faculdade, eu andava a pé ou de ônibus na cidade onde eu morava. Aí veio a pandemia, então a gente ficava em casa, não tinha por que dirigir. Foi só realmente quando eu comecei a minha graduação em artes cênicas que eu comecei a dirigir todos os dias. E para mim, dirigir todo santo dia, pegar o trânsito todo santo dia, foi, de fato, uma escola. No primeiro ano da minha graduação em cênicas, eu tive improvisação 1. A gente teve a improvisação 1 e depois a improvisação 2. Na improvisação 1, basicamente era os fundamentos do que é improvisar, do que é estar em estado de jogo, né, de jogo teatral. Vou primeiro começar falando sobre isso, para depois vocês entenderem as lições que eu tirei do que o trânsito me ensinou ao longo desses anos. Eu lembro que quando a gente estava numa das aulas de improvisação, um dos exercícios que a gente tinha que fazer era em dupla e o professor jogava uma bolinha longe. Então, a gente estava mais no proscênio, assim, mais perto do público, e o professor jogava essa bolinha. O nosso objetivo era chegar até essa bolinha. Eu e a minha dupla, éramos adversários, digamos assim. Então, quem chegasse na bolinha primeiro ganhava o objetivo do jogo, que era pegar a bolinha. Mas, na verdade, não havia uma regra dada desde o início, de como a gente tinha que chegar nessa bolinha. Então, a primeira dupla, né, o professor jogou a bolinha e o jogo começou. Um saiu correndo em direção à bolinha, pegou a bolinha, quem correu mais rápido ganhou e acabou. E o professor, eu lembro que ele comentou, a gente ia comentando o exercício e ele falou, bom, o objetivo foi cumprido? Foi. A bolinha foi pega por uma das pessoas da dupla. Mas teve jogo? E aí a gente chegou à conclusão ali, né, a turma, que não. Porque não teve interação nenhuma entre eles dois, entre duas pessoas em cena, né? Não era bem uma cena, mas estávamos ali à disposição e sendo vistos pelos outros alunos como público. Aí foram mais duplas, mais duplas, mais duplas. Teve uma dupla que, assim, foi meio que brincando, foram jogando, tipo, olha, eu vou chegar, e aí uma ameaça, o outro responde a essa ameaça, mas chegando na bolinha. Teve uma dupla que ficou tanto na parte de relação um com o outro que não chegava próximo da bolinha, não chegava, o professor interrompeu. E aí a gente perguntou, e aí, teve jogo? Teve, mas e a bolinha? A bolinha foi esquecida. O objetivo foi esquecido. Então, eu lembro que desse dia, dessa aula, foi muito importante para eu começar a entender o que era jogo e o que era estar em cena, porque estar em cena é estar em estado de jogo com seu parceiro de cena, em que precisa haver uma relação. É interessante que você se relacione com o seu parceiro de cena. E aí teve vários tipos de interação. Teve gente que ficou dessa ameaça, e eu vou pegar, não sei o quê, tudo isso sem fala. Teve gente que
montou-se ali uma disputa, teve gente que montou um apaixonamento, uma coisa, e aí tinha bolinha e não sei o quê. Cada um construiu o jogo que se apresentou para aquela dupla específica. Mas ainda existia um grande objetivo, que era pegar essa bolinha. O objetivo era terminar com a bolinha na mão. Isso para uma peça, por exemplo, você tá ali, em estado de jogo, você tá na interação, você tá aberto porque o outro tá te propondo, porque estar em estado de jogo também é isso. É você, por exemplo, pegando esse exemplo da ameaça. Eu tô ali, eu faço um gesto que expressa que eu tô ameaçando. Se o outro, meu parceiro, não compra, ele não saca o que eu tô propondo e reage de uma outra forma, sei lá, vira de costas, não tem muito sentido com o que eu tô propondo. Então, precisa haver uma escuta do que tá sendo proposto pelo outro, por mim, e, ao mesmo tempo, se o outro compra, o quanto que ainda essa proposta ela se sustenta, porque às vezes se esvazia. É difícil explicar isso para quem nunca fez uma aula de teatro ou para quem nunca observou, pelo menos, um exercício desse, porque você vê quando a coisa se esvazia. Quando não tem mais de onde tirar o leite de pedra ali, entendeu? Tipo, aquele tipo de interação já não tá mais dando nada de interessante, já fica chato, perde o sentido, digamos assim. Então, esse estado de jogo não é que você vai estabelecer uma relação e ela vai se dar para sempre até o final da cena. Não, ela é muito mutável, ela é viva. Ela acontece e ela transmuta a qualquer momento que uma pessoa propõe outra coisa e se o outro parceiro escuta e joga com isso e vocês vão construindo esse bate-bola, assim, dessa relação que tá ali. E tem, assim, exercícios que foram super legais, porque você vê, é muito prazeroso pro público ver quando duas pessoas em cena estão ali, estão se escutando e a coisa vai mudando, começa numa ameaça, termina, aí vai transformando a relação, aí talvez, né, tenha um apaixonamento que eu dei de exemplo, mas aí termina com uma outra coisa e de repente a bolinha, e isso é muito prazeroso. Nesse dia, então, a gente discutiu sobre essas características, sobre o que é estar em estado de jogo. E eu acho que o mais importante é isso, assim, que precisa haver escuta. Ele muda, ele pode mudar o tempo todo. Você precisa estar ativo, interessado, atento, não só a você mesmo, ao que está acontecendo ao seu redor. Então, onde está a bolinha? Sabe? Às vezes o professor pedia para alguém que estava fora de cena ir lá do nada, quietinho, e mudar a bolinha de lugar. Então, assim, pô, você tá atento que a bolinha mudou de lugar? Ou você tá tão, assim, imerso só na relação que você perdeu de vista esse objetivo, que é pegar a bolinha? Então, tá atento ao outro, tá atento ao que o outro tá propondo, às mudanças dessas propostas. Enfim, são muitos estímulos. Tá com a percepção e, né, a percepção, assim, de todos os sentidos dilatada, aumentada, a visão periférica atenta, ativa. Isso é uma das coisas do que é, né, estar em estado de jogo aqui, uma tentativa de explicação breve sobre o que é o jogo. Bom, pra mim, na época, dirigindo todo dia, chegando e tendo aula de improvisação, pegando trânsito. Trânsito é uma coisa que eu amo dirigir. É importante que eu diga isso, eu amo dirigir. Mas ao longo desses anos eu também fui entendendo que tipo de direção eu gosto, na verdade. E eu descobri que eu amo dirigir na estrada. Sabe? Pega a estrada e vai, e vai, e vai. Eu dirijo por horas, tranquilamente. Todos os anos eu vou visitar meus pais, que moram a quase 800 quilômetros de distância. É um dia inteiro de viagem. E pra mim, tranquilo, de boa, entendeu? Eu vou pensando na vida, vou escutando música, podcasts, vou fazendo qualquer coisa. Agora, dirigir dentro de cidade, tendo que parar. Ai, para no semáforo. Aí reduz pra passar na lombada. Aí o outro tá entrando. Ai, que não sei o quê. Gente, isso é terrível pra mim, terrível. Sem falar que, pra mim, dentro da cidade, você precisa estar muito mais atenta ainda do que na pista.
Pra mim, né? Não sei, acho que talvez exista controvérsias. Eu amo dirigir, mas eu detesto dirigir esse trânsito de todo dia. E aí, dirigindo todos os dias pra chegar na faculdade, ter aula de improvisação, num belo dia, eu tive um insight, assim, que caramba, pra mim, dirigir é exatamente uma aula de improvisação. Bom, mas essa tá lá para as últimas lições que eu aprendi. Eu vou voltar da primeira. A primeira lição que eu aprendi sobre o trânsito é que, inclusive, se vocês forem pesquisar, acidentes e mortes no trânsito tá entre as 10 causas de mortes no Brasil. Tem lá algumas causas de morte por doenças ou questões de saúde e tem lá trânsito, né? Acidentes de trânsito. Tá entre as 10, eu não sei atualmente. Inclusive, para fazer esse episódio, eu dei uma pesquisada muito breve sobre os dados do ano passado, 2024, na cidade de São Paulo, né? É um recorte. Na cidade de São Paulo, houve um recorde de mortes por acidentes de trânsito, sei lá, até o primeiro semestre. Então, nem tinha terminado o ano e já havia tido um recorde de mortes por trânsito. Então, assim, muita gente se acidenta e morre. Eu não sei vocês, se vocês dirigindo ou no ônibus, vocês veem muitos acidentes, mas eu todos os dias pego 2 rodovias, a Anhanguera e a Dom Pedro, que são rodovias bem grandes. E, gente, quase todo dia eu vejo acidente. Se não é acidentes, assim, que envolve pessoas, né, acidentadas, é carro batido. Quase todo dia eu vejo ambulância passando ou o carro do resgate e tal. Então, no Brasil, a gente morre bastante, assim, de trânsito. E se não morre, a gente se acidenta e fica ferido, né? E é muito perigoso, muito perigoso. Meu pai, ele sempre me falava para tomar muito cuidado, que o trânsito é realmente muito perigoso. Tem gente que tem medo de morrer de avião, né? Poxa, vai cair o avião. Mas é muito mais fácil você morrer na terra, em terra firme, num carro, do que no avião. Se bem que, recentemente, tem muito avião caindo, né? Muito avião daqueles menorzinhos, assim, caindo e matando gente. E aí eu me peguei pensando, cara, a vida não é isso também? Então, assim, você não vai sair de casa? Você não vai sair para trabalhar, para estudar, para fazer suas coisas? Não dá para não sair. Você precisa sair. Não dá para você viver e não viver. Você precisa então sair de casa, fazer suas coisas, viver a sua vida. E é isso. Não dá para viver e não sair para a vida. Então, o trânsito, ele é uma merda, ele é muito arriscado. Mas viver é um risco constante. A gente se esquece disso e a gente precisa esquecer disso, porque se a gente ficar se lembrando o tempo todo de todos os riscos que a gente corre em viver, não vou nem falar sair de casa, porque às vezes dentro de casa você pode escorregar no banheiro e cair e sofrer um acidente. Enfim, tanta coisa pode acontecer que a gente precisa se esquecer. Se esquecer, assim, é tão importante quanto lembrar pra gente viver. Mas é isso, a gente precisa sair. Isso foi muito, muito, muito importante. Porque é uma lição, assim, meio óbvia, né? Tipo, pô, boto fé, todo mundo sabe disso. Mas quando você tá diariamente em contato com uma coisa que é arriscada, e no meu caso, diariamente vendo acidente, tipo, mesmo, eu já vi muitas coisas dirigindo todos os dias, e eu imagino que vocês também. Assim, às vezes dá um medo, sabe? Tipo, putz, podia ser eu aqui. Putz, quase fui eu aqui. Caraca, que bom que eu tô viva. A segunda coisa e essa nossa, é muito difícil pra mim, muito difícil. Não adianta você se estressar. E a gente se estressa. Nossa, eu me estresso. E assim, causa de estresse, trânsito, é arroz com feijão. Todo mundo sabe, todo mundo concorda, todo mundo bate palma. É isso mesmo. É estressante. E também, assim, eu sei que não é falar, ai, não adianta, que a gente, né, não vai se estressar porque a gente sabe que não adianta, né? Porque não adianta. Se você pegou birra de um carro, se aconteceu alguma coisa, enfim,
alguém te fechou, você vai se estressar. Mas o ponto, uma lição muito importante que eu aprendi, e recentemente até, foi que a melhor coisa, que não é necessariamente evitar o estresse, mas é o que fazer para lidar com esse estresse e com, de fato, o risco e um perigo, é ficar para trás. Gente, isso, assim, meio que mudou, assim, a minha percepção. O meu pai, eu tô citando bastante meu pai porque ele sempre foi a pessoa, assim, que falou, né, direção defensiva, olha lá, olha aqui, enfim, sempre me dando essas orientações. E ele sempre falava algo do tipo, ó, filha, aconteceu tal coisa, às vezes ele me dava um exemplo, a gente estava no carro, indo para algum lugar, ele dirigindo, e ele fala, tá vendo aquilo ali que tá acontecendo? Nesse caso, se você estiver vivendo isso, faça tal. E uma vez ele falava assim, dá distância, fica para trás. E beleza, eu ouvia. Mas quando eu fui dirigir, às vezes, com raiva e tal, eu não ficava para trás, entendeu? Eu queria pegar a distância, mas para frente. E aí um belo dia eu tava refletindo sobre isso. No trânsito, você tá indo para frente, certo? Em direção ao seu destino. E é meio contra a lógica você ficar para trás quando você quer ir para frente, chegar no lugar onde você quer chegar. Só que no trânsito, se tem alguma birra, alguma coisa desse tipo acontecendo, alguém dirigindo meio perigosamente, a melhor coisa que você tem para fazer é ficar para trás. Por exemplo, tem dois caras meio disputando ali, quem tá indo mais rápido. Ou, sabe, não sei se vocês já viram, eu já vi demais. Fica pegando birra um do outro, um dá uma fechadinha, aí o outro quer passar na frente pra olhar pra ele e tal. Eu também às vezes faço isso, gente, infelizmente. Não me orgulho. Fico meio puta. Enfim, ou tem uma pessoa, né, mexendo no celular e aí vai invadindo a faixa do outro, aí você, né, fica irritado, não sei o quê. A coisa mais segura é desacelerar e deixar que a treta, a briga fica lá pra frente, entendeu? Porque essa galera é quem tá apressada, quem tá ansiosa pra chegar. Então, eles não vão desacelerar, entende? Eles vão querer ficar sempre disputando, indo pra frente, não pra trás. Porque ficar pra trás, não. Porque aí eu vou perder a disputa, que não sei o quê. E o trânsito é uma coisa também bem, se a gente for avaliar, né, bem falocêntrica, machista e tal, mas enfim, isso é um papo pra depois. Então, assim, ninguém vai querer ficar pra trás. E é justamente atrás que você fica mais tranquila. A coisa mais segura a se fazer é essa, é contraintuitivo. Porque a gente pensa, eu vou me livrar, vou acelerar, e às vezes é isso. Tipo, às vezes a gente acelera pra frente e consegue ter uma distância. Mas, no geral, da minha experiência, é mais seguro ficar pra trás. Porque é isso, todo mundo quer ganhar lá pra frente e ninguém quer ficar pra trás. Então, você dando distância, desacelerando, você respira. E aí, pensando na vida, às vezes a gente tá numa pressa de chegar, e eu digo por mim, sabe? Às vezes a gente tá numa pressa de conquistar alguma coisa e o caminho ele é estressante. Às vezes a gente vai criando umas intrigas, uns ranços, umas birras no meio do caminho, e a melhor coisa é deixar pra lá. E aí que tá, eu fico, só que esse que é o problema. Porque é difícil deixar pra lá. E se alguém aí assistiu a série Treta, ou Beef, da Netflix, sabe que não é fácil deixar pra lá. Pra algumas pessoas, né? Pra algumas é tranquilo. E eu conheço várias pessoas que é tranquilo. E eu fico, gente, eu quero muito ser assim. Eu ainda não consigo ser tão assim. E é por isso que eu tô fazendo esse episódio. Eu tô compartilhando as lições que eu tive. Mas eu ainda estou aprendendo, porque é muito difícil pra mim. Então, tô aqui compartilhando esse saber pra vai que você também é uma pessoa bastante estressada com o trânsito e precisa ouvir isso, né? Tem gente que gosta de briga, sabe? Principalmente quando pisa no nosso calo. Ainda mais se você tá certo. Pra mim, esse é o pior. Se você tá certo, é difícil. Mas assim, é muito difícil deixar pra lá. Eu sou super teimosa. E na maioria das vezes que eu sofri batidas, não foi minha culpa. Tipo, mesmo. Não é papo de pescador. Tipo, não foi minha culpa. Não, não é. Não foi minha culpa mesmo. Foi gente me fechando, gente entrando
em via que não era pra entrar, não respeitando a sinalização. E assim, eu não sou santa, eu também já fiz coisas imprudentes no trânsito. Mas assim, quando essas coisas acontecem e não é minha culpa, eu fico ainda mais brava, porque que inferno! Bateram em mim e não foi minha culpa! Sabe? É muito difícil, gente. E aquele exercício pra mim é um exercício de vida que eu aprendi, que eu exercito de fato no trânsito, que é engole. Engolir o orgulho, engolir a raiva, tipo assim, engolir, maneira de dizer, não é que você vai engolir e não lidar com isso, mas assim, você quer estar certa ou você quer estar viva? E assim, na vida, quando a gente costuma falar, você quer estar certa ou você quer ser feliz, né? Geralmente a gente tá falando disso em relacionamento, amoroso, mas também com amizades, enfim, relacionamentos no geral. Às vezes a gente fala isso e a gente não dá muita moral porque parece meio subjetivo, né? Ou porque a gente acha que, de certa forma, as nossas relações estão garantidas. Tipo, tudo bem, eu posso às vezes escolher tá certa porque a pessoa vai suportar ou a relação suporta isso e tal. Mas no trânsito, é batida, é acidente. Tipo assim, é a ambulância passando, é resgate. Não tem outra, sabe? É muito concreto. Você quer tá viva ou você quer tá certa? E eu, ainda que seja muito estressante, ainda que eu seja muito teimosa, mais do que eu gostaria, eu prefiro tá viva. Sabe? Ainda que tá certa me tente muito. E é muito estressante pra mim, eu fico irritada com muita facilidade. Aí, um dia que eu tava ali tranquila, pá, de boa, batem em mim. Gente, é muito difícil. É muito difícil. E é isso, não adianta você ficar puta, porque você vai ficar puta sozinha. O seu estado, né, de irritação ali, de estresse, pode gerar um outro acidente. Você pode criar briga no trânsito. Você nunca sabe se a pessoa que tá ali no outro carro brigando com você vai sacar uma arma, porque as pessoas se afetam muito e no trânsito isso acontece. E é difícil, então ficar pra trás. Me lembra até daquela história da tartaruguinha, sabe? Que chegou na linha de chegada e a lebre não. E olha só, eu tenho até um poema sobre isso. Vou ler pra vocês. Fábula. Uma lebre, muito esperta, muito ágil, corria saltitando quase sempre à frente do seu fôlego. Sua vida lhe gritava: espera! Eu preciso te alcançar! Mas lá ia ela sem parar. A floresta ia ficando sem graça. Conhecia cada trilha de cor. Ganhava tantas corridas que o pódio nem tinha mais sabor. Tinha tudo, menos o que queria. Pobrezinho, nem sabia o que queria. Certo dia, a lebre, correndo, 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 desejou controlar o ar. Passou gelado nas narinas, enchendo o pulmão, estufando a barriga. Estava grávida de oxigênio. Segurou. Não podia deixar o ar escapulir. Ir na brisa onde bem decidi. A lebre queria mesmo era guardar o ar para si. E foi ficando um pouco zonza. Ora, o ar é compartilhado por natureza e também domínio da natureza, e é claro que não cabia a ela decretar onde é que o ar haveria de passear. A lebre, correndo sem parar, sem direção, sem descansar, sem saber o que procurar, correu, sem parar, sem direção, sem descansar e sem saber o que procurar, e sucumbiu. Desde então, vem respirando e soltando, inspirando e expirando, para não morrer sem ar, para não viver sem ar. Eu escrevi esse poema fim de 2018, início de 2019, para você ver, né, como a gente se dá notícias das nossas questões, mesmo muito antes da gente de fato saber delas, né? Na época nem dirigir eu dirigia, como eu disse para vocês. A tartaruga estava ali de boa, no tempo dela, e ela chegou, não chegou? Ela chegou. Por acaso, ela chegou em primeiro lugar e ganhou, e que bom. As fábulas,
elas têm uma moral da história, elas servem para ensinar uma coisa pra gente. Mas às vezes também tem isso, a gente vai no nosso tempo e a gente não vai chegar no primeiro lugar. Esse é o lado B da fábula, que também é uma lição importante. Às vezes, a gente não vai chegar em primeiro, mas, porra, não é melhor chegar do que não chegar? Não é melhor chegar viva do que simplesmente morrer no caminho? Outra lição que o trânsito me ensina todos os dias é a da improvisação. Você tem que estar atento o tempo inteiro, assim como na aula de improvisação. Você está em cena, jogando com seu parceiro. E no caso do trânsito, você está jogando com vários parceiros. Você tem que estar atento por você, pelo outro, saber onde está a bolinha. A bolinha é onde você quer chegar, é o objetivo final. Mas no meio desse caminho, tanta coisa acontece, você não tem controle de nada. Você pode estar fazendo tudo certo, inclusive, do que você acha que é certo. Então, né, eu tô aqui, tô atenta, meu abdômen tá ativado, eu tô pronta, né? Você tá ali toda se garantindo de muitas coisas, mas isso no fim também não garante que você vai estar em estado de jogo, isso não garante que você vai ficar sã e salva. Não garante absolutamente nada. Garante alguma coisa, vai, tudo bem, garante um pouco. Garante alguma probabilidade de diminuição de acidente, mas só. Estar atenta, estar cuidando ali do seu, mantendo a distância. Porque sempre ainda tem a parte do outro. E você não sabe, inclusive, se o outro tá na mesma improvisação que você, se ele vai comprar a tua proposta. Porque às vezes o outro propõe e você não escuta. Às vezes o outro dá uma seta e você não vê. Às vezes o outro não dá uma seta e só vai entrando. E aí, como que você vai reagir? Você vai responder rápido e lidar com o que foi proposto? Você vai querer disputar e, sabe, fazer o jogo ser atropelado? Literalmente, às vezes. Muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho. Tem que estar aberto e se livrar um pouco da necessidade de estar certo, sabe? No jogo não tem a ver com estar certo ou estar errado, tem a ver com você estar com o outro, jogando ali, chegando num ponto, no objetivo, pegando a bolinha, mas que esse caminho seja divertido para quem tá vendo, seja divertido para quem tá fazendo, tem algum sentido, sabe? Que ofereça alguma coisa para quem tá assistindo. Assiste e fala, cara, isso é alguma coisa, eu não sei necessariamente o que é, se é cena, se é um exercício de uma aula de teatro, mas não é qualquer coisa, não é só duas pessoas fazendo qualquer coisa, entende? Tem uma forma, tem um tônus, tem características. E é isso, mesmo que você esteja com tudo isso, assim, em mãos, pronta, não é garantia. E a vida também não garante muita coisa pra gente. Às vezes as pessoas estão com pressa e você não sabe. É um constante não saber. Você não sabe o que tá rolando com a outra pessoa, se a pessoa tá com pressa e dirigindo meio perigoso porque ela é só uma otária, ou se ela tá com pressa porque, sei lá, o bebê dela tá nascendo no carro, porque ela tá correndo pro hospital pra alguma coisa, porque ela precisa chegar no trabalho rápido e não chegar atrasada, porque senão ela vai ser demitida e ela precisa desse emprego. Nunca dá pra saber. E coisas assim acontecem todos os dias. Não necessariamente o bebê nascendo, mas também, porque bebês nascem todos os dias, mas coisas nos acontecem todos os dias. Você só tem na mesa o que o outro coloca, o que o outro apresenta. E isso no trânsito é um baita desafio, porque às vezes você tá puto ali, tá irritado, porque você tá achando que ou isso ou aquilo, né? Você tá achando que o outro é só um otário e tá te fechando porque ele dirige mal, e às vezes é, mas às vezes ele tá te fechando porque ele tá com pressa, ou às vezes você cria a historinha de, não, ele tá com pressa, pra se consolar, pra não ficar tão bravo, e às vezes o outro é só um otário, então assim, você não sabe, não sabe. E não saber é terrível pra nós, seres humanos. Pra mim, especificamente, ruim também.
Mas não saber é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade enquanto humano. Não saber o que esperar, não saber o que vai acontecer, não saber o que a gente quer. E no trânsito, isso fica mais sutil porque a gente tem muito claro onde a gente quer chegar, que é no nosso destino final. Só que vários não saberes, eles estão incrustados assim na experiência, como esse exemplo que eu acabei de dar, e que vai tornando tudo ainda mais complexo e difícil e, para algumas pessoas, como eu, mais não gostoso de passar por essa experiência. A outra lição que eu aprendi é que ninguém liga. Ninguém liga. Recentemente eu bati no meu carro, bati o carro de novo. Na verdade, um ônibus bateu em mim e eu precisei parar, né? Liguei o pisca-alerta para ver se tinha condição de seguir viagem, olhei o carro e tal. Foi num lugar meio ruim. A via era... eu nunca sei esse nome simples. Então, tipo, ia e vinha carro, sabe? Os carros precisavam fazer um contorno ali, então entrar na outra faixa para poder contornar. E isso podia gerar um outro acidente, então eu tava meio nervosa ali tentando olhar com mais rapidez possível para seguir viagem e não emperrar o caminho e não gerar um outro acidente e tal. Mas aí tava ali os carros passando, e ninguém liga. As pessoas continuaram contornando porque elas precisavam ir para os seus trabalhos, para as escolas, para as suas faculdades, para os seus compromissos. Não podiam ficar ali para não gerarem outro acidente, não podiam ficar ali porque, afinal, para que você vai ficar ali, entendeu? Tipo assim, não tem sentido. A gente pensa, não tem sentido. Não tem mesmo. Porque para que você vai parar se alguém bate? E a vida é assim também. Se te acontece alguma coisa, meu irmão, beijos, te vira. Te vira. É claro que se a coisa é grave, né? A gente sabe que tem gente que para, chama resgate, ambulância, polícia. Sim, isso acontece, mas nesses cotidianos, fora isso, sabe, esses baques do cotidiano da vida. Um parênteses, eles podem ser cotidianos, mas isso não significa pesar menos. Eles podem ser muito profundos, inclusive, porque eu chorei muito, né, com essa batida. Não pela batida em si, mas por várias coisicas minúsculas que elas geraram em mim, sabe? E ainda que eu estivesse bem, não foi nada grave, o carro tipo, teve um dano, nossa, irrisório. Mas assim, foi uma batidinha ali do cotidiano, tranquila, entendeu? Mas foi muito pesado pra mim por ter me levado pra certos lugares dentro de mim e eu fiquei mal. E ninguém liga. E é uma verdade muito dura na vida. E não é necessariamente uma coisa ruim. É porque é a sua vida. É você que tem que dar conta dela. É você que tem que se responsabilizar pela sua vida. Então, ninguém liga, porque é isso, assim, não faz nem sentido a pessoa parar e... Imagina um estranho parando e, não, vem cá, não, o que aconteceu? E não faz sentido pra gente. E isso de ninguém ligar não significa ficar sozinha, ser sozinha, não ter ajuda. Ninguém ali parou, mas pra mim, né, pra me ajudar, pra ver como eu tava e tal. Mas coincidentemente, na mesma hora eu recebi uma mensagem de uma amiga perguntando como eu tava. Tipo assim, gente, 7:30 da manhã. Ela nunca me mandou horário assim, mensagem nesse horário. E foi muita coincidência. Eu respondi pra ela chorando, falando, amiga, não tá tudo bem. Eu acabei de bater o carro. E eu desabafei com ela. Depois eu contei o que aconteceu pro meu namorado, pedi ajuda dele, porque eu não queria lidar sozinha com os desdobramentos, né? De você bater o carro ali e tal, você tem que pegar contato da pessoa, aquela coisa toda. No fim, fui eu que tive que lidar com aquele momento. Parar, respirar, como eu tô, como o carro tá. Decidir naquele instante imediato, o que eu vou fazer agora. Sou eu ali. É a minha vida. Eu precisei lidar. E foi tão difícil assim, doeu por mim, né? Eu chorei porque eu percebi uma limitação. Porque é uma dificuldade minha lidar com coisas que eu não tenho familiaridade ou muito conhecimento, né? Por exemplo, carro, mecânica, isso tudo que envolve, né? Profissional de confiança, tá? Peguei lá o contato do cara, porque a responsabilidade foi dele de ter batido, eu tava de boa, eu tava certa na situação.
pra variar. Mas aí aquilo tudo, sabe? Eu já tava ansiosa com um porvir que é, nossa, mas aí eu vou levar no mecânico, aí o mecânico vai passar um orçamento que é muito além, por quê? Porque ele vai isso e aquilo, eu sou mulher, ele vai me enganar e não sei o quê. Por outras experiências, mas também por medos e ansiedades aí, que acho que é comum também de algumas mulheres passarem. Também do que a gente ouve falar, né? Se a gente bate o carro e às vezes nem é a nossa culpa, mas, pô, a mulher devia estar dirigindo o fogão. Então, o peso parece que a gente carrega por bater um carro, mesmo quando não é nossa culpa. Tipo assim, os olhares desses carros que estão contornando e passando e ver que, pô, é uma mulher ali. Nossa, tinha que ser mulher, sabe assim? Dirige mal, devia estar em casa. Saber. E aí, tudo fique da minha cabeça, né? Mas saber que pode ter gente que vai passar, vai olhar e vai ver que eu sou ali uma mulher numa situação assim e vai pensar isso, me irrita, me irrita, me irrita. E me entristece, eu fico Nossa, eu fico assim, possessa. E aí, imaginar tudo isso, né? De novo, assim, ansiedade, porque eu tô vivendo ali já no futuro, né? Pensar que aí eu vou levar o carro lá e aí eles vão tentar me enganar e aí eu. Aí isso me desgasta num nível que aí eu percebo uma limitação ainda minha, uma dificuldade minha de lidar, assim, com isso, sabe? Enfim, de todo esse universo de carros, de trânsito, que ainda é muito masculino. A imagem, a ideia, os imaginários que a gente pensa de trânsito, carro. Meninos brincam de carrinho e a maioria dos mecânicos são homens e tem tudo isso. E isso me desgasta muito, porque eu ainda não consigo lidar bem. No fim, é isso. Eu tô falando todas dessas coisas desafiadoras, do tipo, né, você que lida com as suas questões, com os seus problemas, com os imprevistos, mas também uma das coisas que não foi exatamente o trânsito que me ensinou, a vida ensina isso, mas foi no trânsito, pra mim, que eu entrei em contato mesmo com situações desagradáveis, né, de batidas e ter que lidar com problemas, com imprevistos, né, com recalcular a rota, várias metáforas com trânsito, né? Pô, agora que eu preciso arrumar o carro, vou ter esse gasto aqui, o que eu vou fazer e tal. Lidar com esses problemas muito concretos do cotidiano, de todas as pessoas, me fez também colocar em perspectiva aquilo que não necessariamente é as partes ruins, sabe? Sim, você precisa lidar com as suas questões, com os problemas, com imprevistos, mas é também você que usufrui, que aproveita, que se diverte com as coisas prazerosas da vida, com as coisas divertidas, com as delícias da sua vida. E ninguém vai viver isso por você. Ninguém. É você que precisa se apropriar da sua vida. Por inteiro, por inteiro. Se responsabilizar quando acontece alguma merda, mas aproveitar quando acontece uma coisa incrível. Senão, se você não aprender a fazer isso, só vai ter merda. Porque problema vai ter, entendeu? A vida é difícil. Então, é isso, vai ter imprevisto, vai surgir isso, vai surgir aquilo. E se você só se responsabiliza e só se apropria da sua vida quando é algo desafiador, quando é algo desagradável, e aí quando acontece alguma coisa boa, mesmo que pequena, você não se apropria disso, cara, só vai ter coisa ruim então. Porque não vai ter ninguém falar, ô, vamos aqui aproveitar as coisas boas da sua vida. Se você não fizer isso, de novo, beijos te vira, é você sozinha ali, ninguém liga. Isso tem muito a ver com adultecer, com amadurecer. É você sim lidar com todas as tretas de ser adulto, com todas as responsabilidades, com os boletos para pagar, com batida no carro para resolver, com acidente às vezes, com tantas coisas que acontecem, sabe? Puxa, o mercado acabou antes do mês acabar e aí agora eu não tenho dinheiro, vou ter que passar no crédito, aí a fatura do crédito tá alta. Todas essas micro coisas, não é nem micro, né? Mas todas essas coisas que acontecem com a gente no dia a dia e que são difíceis de passar por elas. E tudo isso é a parte ruim, vai, a parte chata de ser adulto. Mas tem a parte boa. A gente vê na internet tanto meme, né, zoando isso, tipo, pô,
Ser adulto é chatão, na minha vez não dá pra comprar nada, não dá pra comprar terreno, não dá pra comprar carro, casa, não dá pra comprar nada, né? E sim, é verdade. Mas tem a parte boa de ser adulto que a gente fala pouco. Eu acho que, inclusive, também as pessoas têm medo de falar da parte boa e, de certa forma, minimizar a parte ruim, que é ruim mesmo. Mas eu acho que as coisas coexistem, não precisa ser uma coisa ou outra. É muito chato, sim, mas também, então e também é muito bom você ter autonomia de fazer o que você quiser. E assim, eu sei que, tipo, poxa, não, às vezes eu não tenho dinheiro pra fazer o que eu quero. Sim, sim, a gente tem várias limitações, mas sei lá, sabe, aqueles memes também do livre-arbítrio? Pô, lembrei que eu tenho livre-arbítrio e eu posso comer, sei lá, café da manhã na janta, posso fazer meu café da manhã de pipoca. Sim, você pode questionar, é a melhor escolha nutricional, pipipi. Pode, mas assim, você pode fazer. Não tem alguém que vai te falar isso é errado, é certo, como espera-se que tenha na infância. Como na infância a gente está, de fato, sob a responsabilidade de um outro adulto responsável. Não, a gente é o nosso próprio responsável. E é isso. É a dor, mas também é a delícia disso. E o trânsito, assim como várias outras coisas na vida, mas acho que tudo isso veio à tona com o trânsito. Porque eu primeiro precisei lidar com as merdas que o trânsito proporciona, com esses estresses, com esse estado emocional que ele me coloca todos os dias e que eu precisei falar, cara, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Porque se eu ficar sentindo isso todo dia e só ficar me alimentando desse sentimento ruim, não vai ter como, vai dar 30 anos, eu vou estar morta, enterrada. Entendeu? De picos de cortisol, eu vou ter câncer. E por fim, mas não menos importante, foi no trânsito que eu sedimentei um aprendizado que eu tive com uma amiga numa festa. Eu aprendi a ocupar e a impor o meu espaço. Teve uma vez que eu tava lá nessa festa com a minha amiga e a gente tava dançando horrores, indo até o chão, tá, não sei o que, o lugar lotado. Aí sabe quando você tá nesses lugares bem cheios e aí quando uma parte da sua rodinha, sem querer, abre uma micro brecha e aí vira o corredor oficial da festa? Então, nas festas, porque também não é um ambiente muito comum para mim, se eu via alguém que queria passar, eu dava licença. Até que eu tava lá dançando e toda hora tinha alguém que passava e atrapalhava a dança. E, enfim, eu, né, ficava ruim. Aí a minha amiga, ela não fez isso, mas na minha cabeça era como se ela tivesse me pegado assim, com as duas mãos nos meus ombros, olhado bem fundo no meu olho, e ela tivesse me dito: você tem que ocupar o espaço. Cria o seu espaço e fica nele. Não cede, não abre. Ela me falou isso, mas ela não fez toda essa cena, né? Mas foi tão assim, uau, pra mim, aquela lição que, obviamente, também não dizia respeito só ao lugar da festa ali, que eu fiquei, nossa, isso aqui é uma semente. E naquele dia foi exatamente isso que aconteceu. Essa semente foi plantada. E foi só no trânsito, né, meses depois, durante o decorrer do tempo, que eu fui entendendo, assim, de fato, o que aquilo queria dizer, sabe? E no trânsito, gente, é exatamente isso. Sabe aquela frase? Gentileza gera gentileza? Pois então, ela é verdade, tá? Ela é verdade. Mas, mesmo a gentileza tem limite. É aquilo, sabe? Aquele poema daquela poeta, putz, esqueci o nome, mas é conserva-te bom, não manso. Não, e ela discorre, né? Não isso, não aquilo. Bom. Então, assim, conserva-te gentil, mas não otário, sabe? Não besta, não manso. E no trânsito, isso é muito verdade. Se você quiser ser gentil no trânsito, né? Por exemplo, você tá numa via e aí tá vindo outra via ali que vai juntar na que você tá vindo, certo? Então, tipo assim, tem uma via principal, uma paralela que entra na via que você tá, na principal. Se você quiser deixar um carro passar na sua frente,
bom, né, ser gentil, ok, reduzir e tal. É muito provável que o carro atrás do carro que você deixou passar também vá. E aí vem outro, vai, e o outro, e o outro, e o outro, e ninguém, ou quase ninguém, vai parar para você. Então, assim, seja gentil, mas vai indo, sabe? Dá a passagem, mas continua em movimento, desacelera, mas não para. Ocupa o seu espaço. Você tá deixando a entender que você tá deixando, mas também dá espaço pro outro que tá vindo, tipo, não, beleza, eu desacelero, você acelera um pouquinho. Eu tô recuando, mas você avança. Eu tô aqui. É uma dança, é realmente um jogo de improvisação. Tanto é que, às vezes, você desacelera e o outro ainda fica meio, será que ele vai? Será que não? E aí, pronto, perdeu a chance, porque também você não pode parar. Porque se você para do nada bruscamente, não dá, às vezes, não dá tempo do cara que tá atrás de você frear também, e aí, acidente. Então, assim, é uma via de mão dupla. É um jogo. Às vezes, você vai precisar se impor mesmo, porque simplesmente não vão respeitar entre aspas, né, a sua vez. Não vão. Foda-se a sua vez. Eles vão, vai vir carro, e se você não, tipo, dá uma aceleradinha, se você também não mostra que, pô, esse aqui é meu espaço, pô, eu tô aqui, eu existo, esse é o meu corpo, esse é o meu tamanho, não vai dar pra você vai ficar parada ali, você nunca vai entrar. Nunca. Então, vai indo, vai demonstrando, pá. E, gente, isso foi tão importante pra mim, porque no trânsito é isso, é essa amostra do mundo. Lá é onde tudo acontece, como eu tentei explicar pra vocês ao longo dessas lições que eu aprendi. É uma amostra, tá tudo ali. A gente tem a imprecisão, a gente tem esse não saber, a gente tem esse jogo entre eu e o outro, a gente tem uma série de coisas. Tá tudo ali. Então, foi muito importante também aprender no trânsito a importância de eu saber exatamente o meu tamanho, no caso, o tamanho inclusive do meu carro, as dimensões, né, a potência dele para poder fazer uma ultrapassagem ou não, se eu consigo fazer uma ultrapassagem ou não, a distância entre um carro e outro para ver se vai dar a pé ou se não vai, se tudo isso, saber o seu tamanho, saber qual é a sua força, saber se você consegue aquilo naquele momento ou não, saber jogar esse jogo. Então é isso, gente. Para mim o trânsito ele é uma escola de vida, ele é essa amostra do mundo. Para mim é melhor, ainda que seja muito difícil, chegar no meu tempo, chegar atrasada até, se for o caso. Em determinadas circunstâncias, tá, gente? Vamos pôr a mão na consciência. Eu não tô dizendo aqui para ninguém chegar atrasado, correr risco aí de perder o emprego e tal, mas vocês me entenderam, né? Chegar viva, do que me apressar e me colocar em situações de risco, pelo quê, sabe? Pelo quê? Obrigada se você escutou até aqui. Não se esqueça de enviar esse episódio para alguém que você acha que vai gostar, para alguém que também, como eu, é super estressado no trânsito e que ou ainda não aprendeu essas lições ou já aprendeu, mas precisa, como eu disse, né, assentar algumas coisas. Envia para amigo, amiga, familiar, enfim, para qualquer pessoa. O meu podcast também tem um outro episódio de apresentação, caso você ainda não tenha ouvido. Deixe um comentário também, se você quiser. Avalie o podcast aqui na plataforma. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!